em tribunal. Espero que vocês estejam vendo minha tela aí compartilhada, né? E nós vamos, então, dar início aos nossos trabalhos. No meu são 8 horas e 3 minutos. Acho que já é suficiente. Espera aí que eu peguei o aplicativo errado. Screencast. Wi-Fi. Start transmission. Não. Muito bom. Bom dia, Lara. Vou colocar o screencast aqui, porque eu preciso dele para vocês hoje. Bom dia, Gesiel. Bem-vindo aí. 192.168.1 ponto segredo. 2 pontos, mais segredo ainda. Compartilhamento. Onde estás? Muito bem. Opa! Bom dia. Não foi, não. Mas tá bom. Até parece mais segredos aí, né? Vocês estão vendo minha tela toda aí. E eu com mais segredos. Então tá. Enquanto eu abro o screencast aqui, vamos embora. Bom dia, Lucas. Então, essa semana nós conversamos basicamente sobre resistores, né? Eu chamei bastante atenção para o fato de que os resistores, né, são talvez um dos componentes que a gente mais utiliza em eletrônica. Se você pegar uma placa de circuito, qualquer que seja ela, né, o número de resistores vai ser sempre superior a qualquer outro componente eletrônico. Embora, ultimamente, a maioria dos resistores não são mais discretos, quer dizer, eles não ficam mais visíveis numa placa, né? Como acontece com essa antiga aqui, ó, né? Aqui nós temos componentes discretos, que a gente pode, como é que fala? Observar isoladamente, né? Então, nessa plaquinha aqui, a maioria dos componentes sem dúvida alguma, de resistores. Eu seria capaz de dizer para vocês que cerca de mais de 90% dos componentes eletrônicos que tem nessa placa aqui são resistores, né? Essa outra que não tem os componentes muito discretos, eu já apresentei essa placa para vocês, né, algumas vezes, e ela vai acompanhar a gente muito tempo aí. Daqui a pouco eu vou substituí-la por uma placa-mãe. Então, essa placa, embora ela não tenha os componentes todos discretos, mas tem os componentes integrados, né, que a gente chama dos circuitos integrados, mesmo assim, embora ela tenha vários circuitos integrados, ela ainda apresenta um número, no meu caso, que agora é incontável de resistores, né? E é aquilo que eu falei para vocês, né? Os resistores são aqueles componentes que a gente utiliza para limitar a corrente em um circuito. E eles são utilizados, né, principalmente para que a gente estabeleça qual que é a corrente elétrica que vai passar por outros componentes. Em especial, existe uma classe de componentes que vai ser o nosso assunto daqui a alguns dias, né, que são os chamados semicondutores. Os componentes semicondutores, os dispositivos, né, semicondutores, eles são componentes que trabalham normalmente com correntes muito baixas e com valores bem determinados de corrente, né? Então, esses componentes eletrônicos, os semicondutores, eles têm a gente chama de polarização, né? Realizada através de resistores. Então, a gente utiliza um conjunto de resistores ligados a esse componente semicondutor para que ele trabalhe naquela faixa específica de frequência
para a qual ele foi feito para trabalhar, né? E para que ele dê o ganho que a gente queira, né? No circuito elétrico, ele faça aquilo que a gente quer que ele faça no circuito elétrico. Bom, então os resistores, eles são um dos componentes da eletrônica mais utilizados que existem, tá? Dentro dos circuitos integrados, a maioria também é de resistores, embora sejam feitos com material semicondutor, mas eles são resistores, ok? Bom, então a gente viu nessa semana que os resistores, eles têm códigos, né? Nós temos o código de cores e temos o código numérico, ok? Os resistores discretos, aqueles que a gente vê na placa de circuito, aqueles que têm um tamanho considerável, que são, né, manuseáveis, digamos assim, com certa facilidade, eles possuem códigos de cores, né? E aí nós já vimos dessa tabela que eu estou apresentando para vocês aí, que é a tabela de código de cores para resistores. Nós vamos ver também daqui que é o assunto mesmo seguinte, existem outros componentes eletrônicos que adotam esse mesmo código de cores. Então, não vai acabar aqui agora, não, tá? Nós estamos vendo esse código agora para os resistores. Daqui a alguns dias, nós vamos ver esse mesmo código para capacitores. E depois nós vamos ver esse mesmo código para indutores. E também existe esse mesmo código para outros componentes, ok? Então, essa tabela de código de cores, tá? Cujos valores se mantêm, se repetem, a gente vai só acrescentar colunas a ela. Essa de hoje que eu estou apresentando para vocês já tem uma coluna a mais, tá certo? Então, nós temos aqui, né, as cores das faixas que aparecem nos resistores, as cores correspondentes aos algarismos, o multiplicador, a tolerância, que nós vimos até a aula passada, né? A partir de agora, nós teremos também os resistores com 6 faixas coloridas, né? Esses resistores com 6 faixas coloridas, a 6ª faixa, ela indica um parâmetro novo, que a gente chama de coeficiente de temperatura, né? O coeficiente de temperatura nos diz aí quanto que a resistência do resistor varia, dependendo com a variação da temperatura, em partes por milhão, né? Então, essa nova coluna, ela já está aqui nessa tabela. Então, por exemplo, o marrom corresponde a 100 partes por milhão, o vermelho, 50 partes por milhão, laranja, 15 partes por milhão, o amarelo, 25 partes por milhão. O que é isso, né? Se você tiver um resistor de 1 milhão de ohm, imagine que você tem um resistor. Bom dia, bom dia, bom dia. Imagine que você tem um resistor que tem uma resistência de 1 milhão de ohm. Aí você vai e varia a temperatura dele em 1 grau. 1 grau para mais, por exemplo. Esse único grau que ele sofreu em variação de temperatura vai fazer com que a resistência dele aumente para mais ou para menos 100 ohm. É isso que está dizendo aqui, ó, 100 partes por milhão. Seriam 100 ohms em cada 1 milhão de ohm, ok? Para cada grau de temperatura que a gente variar, né? Então, nós temos também, por exemplo, para o laranja, né? Vamos pegar o amarelo, que está bem visível, né? Você tem uma variação de temperatura um coeficiente de temperatura de 25 partes por milhão. Quer dizer, se você tiver um resistor de 1 milhão de ohm e variar a temperatura dele em 1 grau para mais ou para menos, a resistência elétrica dele vai sofrer uma variação de 25 graus, de 25 ohm, tá ok? Então é isso aí. Bom, esse parâmetro, né, o coeficiente de temperatura, ele é muito importante na hora da produção, da elaboração, da criação do circuito. Então, ele é importante para os engenheiros eletrônicos. Para nós que trabalhamos com reparo em aparelhos, isso não interessa muito, não, tá? É um parâmetro importante. Mas na prática do dia a dia, a gente praticamente não se refere a esse parâmetro para nada. Absolutamente nada. Então, aqui está a tabela, né, do código de cores para resistores. Nós vamos usar essa tabela já, agora, né, durante a aula.
que nós vamos fazer algumas leituras de códigos de cores, né? E aí a gente vai praticar aquilo que a gente viu na aula passada. E vamos inserir algumas coisas novas. Inclusive, eu vou recomendar a vocês alguns aplicativos, né? Que são úteis para a eletrônica, mesmo para essa fase inicial nossa, só de ter uma noção de eletrônica. Eles ajudam bastante e podem agilizar o nosso trabalho e, além disso, proporcionar aí, né, diversão também, é claro. Né? A gente também tem que aprender e brincar, né? Se não brincar, não tem graça. Então, vamos lá. Então, aqui eu pus aqui um conjunto, né, de 6 resistores, ok? E coloquei aqui do lado a tabela de cores simplificada. Essa tabela de cores simplificada, nós temos que nos acostumar com ela, ok? Porque ela vai nos acompanhar o resto do ano, né? O terceiro ano inteirinho. E aí nós temos aqui, então, esse código, esse conjunto de resistores. Aqui embaixo eu coloquei uma tabelinha para a gente fazer o preenchimento dela agora, né? Lembrar como que faz a leitura, né, do código de cores para os resistores. Então, nós vamos, nesse primeiro momento, fazer a leitura, né, desse código de cores de cada um desses resistores para a gente poder colocar aqui qual que é a resistência e a tolerância dele. A gente tem um hábito, né, de copiar e colar. Então, ontem, na hora que... Ontem não, né? Ontem, antes de ontem, etc. Na hora que eu estava construindo essa tabelinha, eu copiei a quarta faixa colorida aqui, né? Dourado, 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 dourado. E acabou que eu esqueci de mudar alguns, né? Então, ficou todo mundo dourado. Então, inevitavelmente, como é essa aqui, esse conjunto de resistores que eu coloquei aqui, são resistores de 4 faixas coloridas, a última faixa vai ser sempre a faixa da tolerância. Né? Então, me desculpem, tá? Mas nessa tabelinha aqui, ó, a tolerância de todos esses resistores vai ser uma só, tá? Nesse caso aqui, nós teremos uma tolerância para todo mundo de mais ou menos 5%, porque são todos resistores de cor última faixa dourada, tá ok? Lembro que se a faixa final, a última faixa, for prateada, a tolerância é 10%. Às vezes, nós vamos encontrar um resistor que só tem 3 faixas. Se você algum dia achar um resistor que tem 3 faixas, é porque a quarta faixa é sem cor. Isso significa que a tolerância dele é de 20%. É um resistor de baixíssima precisão. Portanto, pouco utilizado hoje em dia. Tá ok? Bom, e às vezes também a gente tem a quarta faixa marrom, né? Quando a quarta faixa é marrom, nós temos um resistor de tolerância de 1%. São os chamados resistores de precisão. Então, a gente tem um resistor de 1%. A faixa vermelha corresponde a resistores de 2%, tá ok? E assim por diante. Beleza? Então, vamos lá. Nós temos aqui no nosso primeiro exemplo um resistor laranja, branco, laranja e dourado. Se a gente ver, né, lembrar aí como é que faz a leitura do código de cores, a gente lembra que a primeira e a segunda faixa de um resistor de 4 faixas correspondem aos algarismos, né? Então, o laranja é 3 e o branco é 9. Então, nós teríamos um resistor de faixa laranja 3, branco 9. A terceira faixa no resistor de 4 cores é o multiplicador. Nesse caso aqui, é uma faixa laranja. Então, nós temos que o laranja é 3, então o multiplicador é 10 elevado a 3. 10 elevado a 3 é 1000. Tá ok? E o dourado, como eu já disse, uma tolerância de 5%. Então, nós temos aqui um resistor de 39.000 ohm. Tá ok? 39.000 ohm, ou de, como nós já vimos nas aulas passadas, 39K, tá ok? A gente utiliza até a expressão K sozinho, mas é quilo-ohm, 39 quilo-ohm. Então é assim, galera, só relembrando, né, a forma pela qual a gente faz a leitura dos resistores com código de cores, tá ok? Eu não vou ler todos não, mas eu vou ler alguns. Tá bom? Então, por exemplo, se a gente pegar
né, o resistor marrom, preto, marrom, marrom é 1, preto é 0. Multiplicador marrom é 10 elevado a 1. 10 elevado a 1 é vezes 10. Então, nós temos aqui um resistor de 100 ohm. Atenção, se o resistor está abaixo de 1000, a gente não usa a nomenclatura para ele K, tá? Eu não vou colocar aqui 0,1 K. É 100 ohm. Pronto, morreu, acabou. Beleza? Amarelo, violeta, laranja, um resistor de 4. Violeta é 7. Violeta ou roxo é a mesma coisa. E laranja, né? Se a gente observar aqui, desculpem, eu tampei a tabela, né? O laranja é o 3, ou seja, é o vezes 10 a 3, portanto, vezes 1000. Consequentemente, nós teremos um resistor de 47.000 ohm ou de 47K, quilo ohm. Acredito eu, posso estar errado, pergunto a vocês, por favor, respondam. Existe alguma dúvida, algum problema em como ler esses resistores? Alguém tem dúvida nisso? Marrom 1, verde 5, vermelho 2, vezes 10 a 2, ou seja, vezes 100. Então, um resistor de 1.500 ohm, ou 1,5K. Estou me sentindo sozinho, ninguém me respondeu. Alguém tem dúvida de como ler isso aqui ainda? Não, não, professor. Tá tranquilo. Só o Pablo aí, né, rapaz? É brinquedo não, hein? Muito bem, então. Bom, então, o que nós vamos acrescentar nisso aqui hoje, né? Vejam bem, nós vamos acrescentar um trem cabuloso, mas fique tranquilo. Existe resistor de qualquer valor, né? Se a gente for numa loja, eu quero um resistor de 189 ohm, eu vou achar? Eu preciso de um resistor de 211 ohm, eu vou achar? Né? Ah, cara, eu quero um resistor aí de 27.648 ohm, eu vou achar? Né? Enfim, existe resistor de todos os valores possíveis, de todos os números possíveis? Ou seja, existem infinitos valores de resistores? A resposta é não. Pessoal, o valor dos resistores ele é estabelecido pela International Electronic Commission, ou seja, a Comissão Internacional de Eletrotécnica, e os valores dos resistores que existem hoje no mercado, eles são retirados, eles são derivados desta expressão que está aqui. Ó, tá? Preocupem não, porque nós não vamos usar essa expressão para calcular nada, não. Eu só quero mostrar para vocês de onde vêm os valores dos resistores. Então, se você chegar numa loja, você pode pedir qualquer valor desse aqui, ó, 1, 2,2, 4,7, aqui é 4,7, que não arredondou, tá? Então, 1,5, 4,7, 6,8, você pode chegar 8,2, está errado aqui, mas não tem problema não, a gente corrige depois. Então, esses valores em amarelo aqui, ó, são os valores possíveis de resistores de serem encontrados. Eles saem dessa expressão, tá? Essa comissão internacional, ela criou o que a gente chama de séries de resistores, ok? E essas séries saem dessa expressão, ok? O que essa expressão é? Quando eu quero saber o valor verdadeiro de um resistor, o valor existente, aquele que ele pode ter, a gente chama de valor nominal, ok? Então, o valor nominal de um resistor que existe no mercado, que pode ser comprado, ele é dado por essa expressão, 10 elevado a n sobre n, ou seja, raiz enésima de 10 elevado a m. Hein? Se você olhar por aí nos livros, né, quem é curioso vai procurar na internet, né? Essa expressão vai estar nos livros lá como sendo assim, ó, Vn, que é igual a raiz enésima de 10 elevado a m, que é a mesma coisa que está aqui. É a mesma coisa. Então, o que você faz? Esse m que está aqui fora é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ou seja, são os números naturais. São os números naturais. E esse n que está aqui, ó, é a série. Ok? Então, por exemplo, a série é 3.
né? Quando esse n aqui for 3, nós vamos ter o 10 elevado a 1, o 10 elevado a 0, o 10 elevado a 2, mas não teremos o 10 elevado a 3, que é sempre esse m aqui, ó, tá? Corresponde aos números possíveis, mais até o n-1. Então, para a série de número 3, nós vamos chegar com esse m até 2. Para a série de número 6, nós vamos chegar com esse m até o número 5. Para a série de número 12, nós vamos chegar com esse m até o 11. Para a série 24, nós vamos chegar com esse n até o 23. Vocês estão reparando mais ou menos que a série é 3, 6, 12, 24, 48, 96 e assim por diante, né? É isso mesmo. É isso mesmo. Então, tudo tem uma lógica matemática. Então, todos os valores de resistência que a gente encontra no mercado nascem dessa expressão. Então, por exemplo, só para vocês verem de onde que veio esse 1, esse 2,2 e esse 4,6. Se você fizer 10 elevado a 3, ó, 0 dividido por 3, vai dar 10 elevado a 0. 10 elevado a 0 é 1. Se você fizer 10 elevado a 1 dividido por 3, vai dar 10 elevado a 0,33333. Se você fizer isso na calculadora, o resultado dessa conta vai dar 2,2. Se você fizer 10 elevado a 2 dividido por 3, vai ser 10 elevado a 0,666666. Se você fizer essa conta, vai te dar algo próximo de 4,67 alguma coisa. Por isso que aqui é arredondado para 4,7, tá? Então, você vai achar esses valores aqui. Se a gente fizer isso com todo mundo, nós vamos achar esses valores. Isso é importante? Não, para nós não é não. É só para vocês saberem de onde que vêm os valores dos resistores que a gente encontra no mercado hoje em dia. Então, eles nascem do que nós chamamos de séries. Essas séries utilizam essa expressão matemática para calcular os valores dos resistores. Tá ok? Beleza? Muito bem. Então, não existem resistores de qualquer valores, não. Tá ok? Muito bem. Então, por exemplo, essas séries vão ser importantes quando a gente tiver resistores com 5 faixas ou 6 faixas, tá? Na aula passada eu disse a vocês o seguinte: quando o resistor tem 6 faixas ou 5 faixas e as faixas são espaçadas, quer dizer, a última faixa está mais distante, a gente sabe que ela é a última. Mas quando as faixas não estão distantes, quer dizer, quando a distância entre elas é a mesma, a gente não sabe se a gente lê de um lado para o outro ou do outro para um. Ou seja, eu não sei se eu faço a leitura do resistor da esquerda para a direita, nessa figura aqui, ou da direita para a esquerda. Então, essa série, conhecimento dessa série é fundamental para a gente fazer isso, tá? Mas, uma coisa eu já digo para vocês, né, que é na prática, uma coisa que a gente tem na prática. Às vezes falha, mas é quase que certo 100% dos casos. Há alguns casos que jogam a gente no chão, mas aí a gente aprende no murro, na lida do dia a dia, mexendo com os aparelhos eletrônicos. Então, nós temos aqui, ó, 3 resistores de 5 faixas. Quando uma das faixas for dourado ou prateado, você já não precisa preocupar, porque ela é a última faixa mesmo, tá? Então, você já sabe como ler o resistor. Mas quando a última faixa é uma outra cor, marrom, vermelho, laranja, aí o negócio complica. Se ela vier mais afastada, igual está nesse primeiro caso aqui, ó, não é problema. A gente lê normalmente. A faixa mais afastada é a última. Então, no caso desse primeiro resistor que está aqui, tá? Nós temos um resistor amarelo, violeta, preto, marrom e marrom. Esses resistores de 5 faixas são chamados resistores de precisão. Normalmente, a tolerância deles é muito pequena, ok? É muito pequena mesmo. Da ordem de 1%, 2%, 0,5%, 0,1%. São resistores que praticamente não tem erro. Você comprou ele aqui mesmo, entendeu? A resistência dele é aquela mesmo. Então, para a gente praticar, qual vai ser a resistência desse primeiro resistor? Se a gente pegar, né, a nossa tabelinha de cores, que ficou aqui para trás, né, a gente tem aqui,
Se a gente olhar o amarelo é 4. Né? A faixa amarela corresponde ao dígito 4, ao algarismo 4. O violeta, se a gente for na tabelinha de cores, a gente vê que ele é o algarismo 7. Né? Então, você tem um 4, 7. A terceira faixa é algarismo também. Então, você vai lá no 0, que é o preto. Né? Então, você tem um resistor 470, tá ok? Marrom. O marrom é, na verdade, o multiplicador. Nesse caso aqui, a penúltima faixa é sempre o algarismo multiplicador. Na tabela nossa marrom, o marrom corresponde ao multiplicador 10 elevado a 1. Ou seja, vezes 10 elevado a 1 vezes 10. Tá ok? Portanto, fica a quinta faixa, que é a tolerância. No caso da tolerância dos resistores de precisão, veja bem, como eu disse, são tolerâncias baixas, né? Então, você tem que o marrom corresponde a uma tolerância de 1%. Então, nós vamos ter aqui, né, mais ou menos uma tolerância de 1%. E um resistor de 470 com mais um zero, 4.700 ohms, ou 4,7K, ou também 4K7 ohm. Beleza? Então, esse é o nosso resistor de 5 faixas. Tá, às vezes a última faixa é o nosso prateado, o nosso dourado de sempre, né? Ótimo, a última faixa dourada corresponde a uma tolerância, né, de mais ou menos 5%. Um resistor laranja, veja, laranja, laranja, preto e vermelho. Se você for lá, laranja 3, preto é 0, vermelho é 2. Né? Então, laranja 3, preto 0, vermelho 2. Nós teremos um resistor, vermelho 2 não, o vermelho é o multiplicador. Então, vezes 10 a 2, ou seja, vezes 100. Então, a gente teria aqui um resistor de 3, 0 vezes 100, vai dar 1.000. 33.000 ohm, ou 33K. 33 quilo ohm. Esse é o valor desse resistor. Casos particulares. Um caso particular é aquele onde nós temos 2 faixas douradas, ou 2 faixas prateadas, ou 3 faixas douradas. Que inferno vai ser isso? Olha, o dourado e o prateado, eles não indicam só tolerância, não. Eles podem ser multiplicadores também, ok? Então, por exemplo, no caso do dourado e do prateado, o multiplicador dourado é 0,1, o multiplicador prateado é 0,01. Tá? São multiplicadores decimais. Então, no caso, por exemplo, de um resistor que tenha essas faixas aqui, ó, o primeiro dourado é multiplicador, o segundo dourado é a tolerância. Então, esse segundo dourado já indica uma tolerância de 5%. Agora, o outro dourado é o multiplicador. Então, nós temos um resistor marrom, que já está começando a decorar, né? Marrom é 1, não é isso? Então, marrom é 1, o preto é 0. A quarta faixa, que corresponde ao multiplicador, a gente vem cá e vê, por exemplo, dourado. Dourado é 0,1. Então, eu vou pegar o valor da resistência e vou multiplicar esses algarismos pela parcela 0,1. Então, eu tenho 100 vezes 0,1, me dá uma resistência elétrica de 10 ohms. Ok? Tá, essa é a leitura dos resistores de 5 faixas. Tá ok? Pois é, mas aí vem aquela dúvida cruel, né? Caramba, e isso aqui? Isso é um resistor marrom, vermelho, marrom, preto, marrom? Ou é um resistor marrom, preto, marrom, vermelho, marrom? Ou seja, esse resistor, eu vou ler ele assim, ou eu vou ler ele assim, né? Olha, pessoal,
vou ser bastante sincero com vocês. Quando você der de cara com um trem desse, a maneira correta é a gente ir nas séries. A gente vai lá nas séries e analisa as séries. Então, veja, por exemplo, a série 3, 6, 12, 24. Cada série dessa é para uma tolerância, para uma certa tolerância, tá? A série 3, por exemplo, é para tolerância de 50%, né? A série 2 é para uma tolerância de 20%, por aí afora, tá? Agora, quando você tem resistores de tolerâncias baixíssimas, resistores de precisão, 1%, 2%, 0,5%, nós temos séries bem específicas, né? No caso de 1%, é a série chamada E96. Caramba, que diabo é isso, né? Para que isso serve? Isso serve para te dizer, se você quiser fazer a coisa do jeito certo, isso serve para te dizer como que você vai ler esse resistor. Então, o que a gente faz? A gente vê primeiro os 3 primeiros números. Olha só. Dos 2 jeitos, tá? Então, você vai ver aqui, ó. Marrom, preto, marrom. Marrom é 1. Preto é 0. Marrom é 1. Marrom é 1. Vermelho é 2. Marrom é 1. Então, tá. Eu quero saber qual desses 2 aqui que eu vou continuar lendo. Quem é esse resistor aqui? Qual dessas códigos de cores que vai me dar a resistência desse resistor? Que sentido que eu vou ler isso aqui? Aí você vai fazer o seguinte, ó. Como a última faixa, tanto lendo da esquerda para a direita, quanto da direita para a esquerda é marrom, a última faixa vai corresponder a uma tolerância de 1%. Então, eu vou vir aqui na série de 1%, é 96, essa que está aqui, e vou ver os 3 primeiros algarismos que estão nessa série inteira. Você vai procurar nessa série se existe o 101. Veja se nessa sequência de números aqui, ó. Veja aqui nessa sequência se existe 101. Você vai ver, por exemplo, que existe 100. Existe 102. Existe 105. Mas não existe 101. Então, se não existe essa sequência 101, significa que aquela leitura de cima ali, ó, quer dizer, se eu ler o resistor da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, eu vou estar lendo errado. Essa sequência 101 não está presente aqui, ó, nessa série de resistores de 1%. Conclusão, essa sequência que eu comecei a ler aqui, ó, essa primeira, ela não existe. Esse resistor não existe. Então, eu posso descartar ela. Agora, verifique aqui, ó, se existe o 121. Tem 121 aqui nessa série 121, E96? Se você observar bem, olha, 121 está aqui, ó. Olha aqui, ó. Vocês enxergaram? Existe o prefixo, o início. 121 está aqui, ó. Ele aqui, ó. Ó. Opa! Então, se ele existe, é o caminho certo. Esse é o caminho certo. Então, eu vou continuar a leitura aqui embaixo, tá ok? Consequentemente, esse resistor vai ser um resistor 121. A quarta faixa, que é a penúltima, é o multiplicador. O preto é vezes 1. E o marrom corresponde a uma tolerância de mais ou menos 1%, que é esse cara aqui, ó, tá ok? Então, nós temos aqui um resistor de 121 vezes 1, nós temos um resistor de 121 ohm, com um erro, uma tolerância de apenas 1%. Uau! É assim? É assim. O engenheiro vai bolar um circuito? É isso aí, ó. O que é esse mais aí, Gisele? Então vamos lá. Não, sem problema. Pode ficar tranquilo, cara. Não precisa ficar com medo, não. Aqui um outro exemplo, ó. Que diabo é isso aqui? Que resistor é esse? Isso é um resistor vermelho, vermelho, azul, marrom, marrom? Quer dizer, se eu ler assim, ele é vermelho, vermelho, azul, marrom. Se eu ler ele assim, olha que bacana.
eu vou ter um resistor marrom, marrom, azul, vermelho, vermelho. Caramba, que trem louco! Você vai fazer o seguinte, apela para séries. Um detalhe importante, se eu ler o resistor da esquerda para a direita, vermelho, vermelho, azul, marrom, marrom, a última faixa dele é marrom. Ou seja, ele terá uma tolerância de 1%. Se eu ler o resistor da direita para a esquerda, eu vou ter um resistor marrom, marrom, azul, vermelho, vermelho. A última faixa dele é vermelho. Então, eu vou ter um resistor com tolerância de 2%. Então, nós vamos ter que descobrir que diacho de resistor é esse. Então, na prática, pega e lê os 3 primeiros, nos 2 sentidos. Vermelho, 2. Vermelho, 2. Azul. Ah, esqueci o azul. O azul é 5. Mas vamos ver aqui na tabela, né? Não é não. O azul é 6, tá vendo só? Uhul! O azul é 6. Então, nós vamos ter um resistor, né? 2, 2, 6. O resto não me interessa, não. Me interessa esse marrom aqui, que ele é 1%. Agora, se eu ler o contrário, eu vou ter um resistor marrom 1, marrom 1, azul 6. Só que agora ele é vermelho. Se você lembrar bem, né? O vermelho corresponde a uma tolerância de 2%. Então, veja só o que nós temos aqui. Nós temos aqui uma bagunça, né? Nós temos um resistor de 1% de um jeito e um resistor de 2% do outro jeito. Vamos ver quem é a verdade. Os resistores de 1% são da série E96. Os resistores de 2% são da série E48. Esses valores que aparecem nessas duas tabelas são os valores que eu obtenho quando eu jogo nessa expressão aqui, ó, tá? Quando eu jogo nessa expressão. Então, só para relembrar de novo, se relembrar de novo, né, Cleone? Nós teríamos lá, né, para calcular esses valores, eu teria que o valor nominal é 10 elevado a m por n. Então, ficaria, no caso 48, o n seria sempre 48, né? Não, não. Vamos lá, né? Então, o que você teria? O n é 48 mesmo. E o m valeria 0, 1, 2, 3, até chegar em 47. Por isso que nós temos essa sequência de números aqui. Então, eu vou pedir a vocês para me ajudarem, tá ok? Essa sequência de números nasce dessa expressão. Estou tirando ela fora. Cleonice, você vai pedir a gente para fazer esse cálculo? Não, não vou pedir. O Pablo já foi aí, né? Já foi direto aí no resultado. Vamos ver se é verdade, Pablo, o que você disse? Vamos ver se o certo é o 226 mesmo? Então, vamos lá. Bom, então vamos pensar aqui, ó. Na tabela de 1%, quer dizer, na série E96. Existe o prefixo 226? Existe esse conjunto 226? Você vai aqui no 96, 205, 210, 215, 221. Ó, 226 é ele aqui, ó. Tá aqui. Então ele existe. Esse cara existe. Agora eu quero ver se o outro também existe. Não pode. Já não pode existir. Mas é só a gente voltar e ver se ele existe, né? Se você for na tabela dos 2%, nós vamos ver se existe o prefixo 116. Tem que ser 116. Pimba, em cima. Você vai ver que existe o 110, o 115 e o 121, ou seja, não existe o prefixo 116. Então, essa leitura aqui, ó, ela está incorreta. Ô, Pablo, parabéns, você está certo. Beleza? Bom, o multiplicador, você só errou numa coisa aí, né? Mas tudo bem. Professor, mas aí então tá estranho, porque na série E48 tem 226 também. Sim. Se você observar, na série 192 tem 226 também. Aqui. Ah, tá. As Então eu fui. séries são construídas, Pablo, de tal forma que o número que está em uma esteja também nas demais. Ah, tá. Eu fui na série 1, então, porque era marrom primeiro, né? Exatamente. Entendi. Tá ok? Então, veja só. Esse aqui está cancelado. O marrom, que é o penúltimo número,
corresponde a um multiplicador de 10 elevado a 1. Então, nós teremos, né, aqui um resistor de vezes 10. Ou seja, nós temos um resistor de 2260 ohm. 2.260 ohm. Fica feio, é um de 2,26K. Mas é essa a leitura dele, com uma tolerância de mais ou menos 1%. Como eu disse, esses são os chamados resistores de precisão. Galera, esse tipo de resistor ele é usado muito quando nós não podemos ter circuitos que permitam variações muito grandes de corrente elétrica. São esses tipos de resistores que nós vamos achar em circuitos como os circuitos digitais, que não podem ter variações de corrente muito grandes, porque senão ele embanana todo, ok? Bom, essa é a maneira correta. Mas aí você está lá na oficina, às vezes, quem for algum dia mexer com isso, né? Caso alguém se interesse, você está lá na oficina, eu vou procurar série de resistor para poder ler? Vou ler nada, vou fazer isso nada. O que a gente faz na prática? Eu já disse isso aqui uma vez, eu vou só repetir. O que nós fazemos lá na hora, na pimba, né? A gente faz o seguinte, né? Você testa. Você faz a leitura dos dois lados, normalmente. Ou seja, você pegaria o resistor e leria ele marrom. Você faria exatamente isso. Marrom 101 vezes 10 elevado a 2, 100, marrom 1%. Então, você teria um resistor de 101 com 2 zeros, ohm, 1%. Ou você faria 1, 2, 1 vezes, tá? 10 elevado a 0, que é 1, marrom, 1%. Então, nós teríamos um resistor de 121 ohm com tolerância de 1%. O que você faz na prática? Você vai lá e mede o cara. Testa ele. Se o valor dele der próximo de um desses dois, ou seja, se ele der um resistor de 10.000 ohm, 10K, ou algo como a tolerância dele é 1%, não pode variar muito, né? Tem que variar 1% de 10.000. 1% de 10.000 é 100. Então, ele tem que ter tolerância entre 10.000 e 200 e um pouquinho, 10.000 e um pouquinho. Se ele estiver nessa faixa, pimba, ele é o resistor de cima. A leitura dele é de cima. Se por acaso você mediu, ele deu 120, 117, 121, 125, então ele é o resistor de baixo. É a leitura de baixo. Então, na prática, você lê e testa. O valor da testagem, o valor obtido na medição do resistor, vai te dizer qual é a leitura correta. Agora, vale a pena lembrar que se a leitura estiver fora demais, se ela divergir demais desses dois valores, você leu lá um resistor de 10.100 ou 121. Só deu uma resistência de 3.200, ou deu uma resistência de 450.000 ohm, ou deu uma resistência de 15 ohm, aí, meu amigo, você já está fora totalmente, automaticamente, o resistor está ruim mesmo, é jogar fora. Você só vai aproveitar a leitura para fazer a leitura dele, né? Aí também não tem jeito, não. Você vai ter que ir lá na tabela, recorrer ao código de cores e fazer a leitura do resistor. Beleza? Pô, professor, mas isso é muito difícil. E chato também. Por essa razão, eu adoro a tecnologia, né? Nós temos hoje em dia à nossa disposição dispositivos que são chamados smartphones, né? Nós temos aí os smartphones, mesmo que esteja com a tela desligada, né? Então você tem aí um smartphone, meus segredos aparecendo, não pode não. Vocês estão vendo a tela do meu smartphone, tá ok? Que eu estou projetando aí para vocês. Desculpem, tá? Ela está reduzida porque esse screencast aí não me permite ampliar a tela para ocupar tudo, não. Mas vocês estão vendo a tela do meu smartphone. Esses dois aí são meus meninos, tá? Um negócio bacana é o seguinte, que a gente tem hoje em dia, né? Os caras facilitam a vida da gente pra caramba. Então, você tem aí
aplicativo, né, para ler resistor, código de cor. Acho que eu já mostrei isso para vocês, né? Eu só não Esse aí mostrei. você não mostrou, não, Cleone. Mostrei não? Então tá aí, ó, tá? Esse aí é um aplicativo, tá? Quando você procura lá na Google Play, o ícone dele é um resistor com um resistor SMD preto por cima. Ó, tá chegando mensagem aí. Então, o que acontece? Quando você instala esse aplicativozinho, tá? O que ele te permite? Ele te permite mexer com resistores de 4 faixas, ó, resistores de 5 faixas, ok? E resistores de 6 faixas. Então, ele já te dá o valor da resistência com um resistor de 6 faixas, é só mudar as cores. Para mudar a cor, você vem, clica em cima, ele abre a tabela de cores, você escolhe que cor você quer. Ok? E automaticamente o valor do resistor já mudou lá. Ó. 42, vamos trocar o vermelho aqui por um roxo, por exemplo. Você joga violeta aqui, ó. Olha lá, já mudou, ó. 47. Ok? O resistor de 6 faixas, a última é o coeficiente de temperatura. Se você mudar, vamos colocar ele, por exemplo, laranja. Aí você tem aqui o coeficiente de temperatura já mudou para 15 ppm. Ó. Ok? Se você for no resistor de 5 faixas, alterando a cor, lógico, você já tem a leitura da resistência automática. Tá ok? Bom, eu seria um baita de um professor sacana se eu não mostrasse para vocês. Né? Ah, professor, mas meu smartphone não roda. Isso não roda. A instalação disso aqui é 3K. Tá? O consumo de espaço no 3K, não, desculpa, 3 mega, que ele ocupa da ROM do seu aparelho. O uso de RAM dele é minúsculo. Já olhei aqui, ó. Se você pegar isso aí, isso vai rodar lá no Moto G2. Isso vai rodar num Asus Zenfone 1. Isso vai rodar eu nem sei. Quem tinha Android 2.2 já roda isso aí. Tá? Então, é um aplicativo que facilita a sua vida. Então, você tem que saber ler o código de cores? Tem. Mas tem os aplicativos. Ah, eu não tenho celular. Não quer mexer com celular. Não quer, não? Então, você vai na internet e aí você tem aqui, ó, a chamada calculadora de código de cores. Tá ok? Calculadora, código de cores, resistores. O endereço é esse aqui, ó, tá? Depois eu vou mandar na transparência, nos slides, tem um endereço para vocês. Tá bem? Então, você seleciona o número de faixas que você quer para o resistor, seleciona as cores da faixa 1, por exemplo, marrom, faixa 2, vermelho, faixa 3, amarelo, faixa 4, vermelho, faixa 5, por exemplo. Vamos colocar verde, que é 0,5%. Qual que é a resistência desse resistor? Aqui, as faixas estão aparecendo aqui para vocês, ó, tá vendo? E olha, o resistor é um resistor de 12,4 kΩ, ou seja, 12,4 mil ohm, ou 12.400 ohm, com uma tolerância de 0,5%. Beleza? Agora tem um detalhe. Facilita por um lado, mas te encrava por outro. Ele não leva em consideração a inexistência dos resistores. Então, qualquer cor que você colocar aqui, ele vai te dar uma resistência. Agora, se esse resistor existe ou não na vida real, aí é problema seu. Você que vai ter que checar nas tabelas das séries de cores, tá ok? De prefixos. As tabelas E48, E96, E120, e aí vai. Beleza? Mas facilita para a gente, né? Você não tem nem que decorar a tabela de cores de resistores. Vai aí, pimba, acabou, morreu o assunto. Tá ok? Então, essas são 2 dicas, né, de aplicativos. No caso do Android, eu apresentei para vocês um aplicativo. Mas se você entrar lá na Google Play, você vai achar centenas deles. Eu tenho comigo aquele que é o mais simples e aquele que ocupa a menor quantidade de RAM possível. Tá ok? Então, fiquem ligados com isso aí. Beleza. Muito bem. Tá ok? Voltando para a nossa aula, né? Então, na prática, a gente faz isso. Testa, pega um aplicativo, joga lá o código de cores e vê o que dá. Aquele que tiver, é esse mesmo. Algum problema? Alguma pergunta? Posso continuar? Então, beleza. E aí nós caímos no resistor SMD. Um detalhe interessante é o seguinte, tá? Por exemplo, esse
esse aplicativozinho, né, que eu mostrei para vocês, o do resistores, ele me permite ler também resistores SMD, tá? Se você olhar aqui em cima, ó, tem uma plaquinha preta aqui em cima, ó. Se você clicar nela, a leitura muda para uma calculadora. Então você tem aqui, ó, o código dos resistores SMD. A gente viu, né? Se você digitar, por exemplo, 102, por exemplo, e pedir para calcular, olha só que bacana. Você vai ter a resistência aqui do seu. Para mim já apareceu, tá? É porque nós estamos com um delayzinho aí, ó. 1K. É um resistor de 1K. Tá vendo? Então, se você digitar qualquer outro cor, por exemplo, né? Você pegar um 223, você vai ter ali, ó, o valor da resistência. Para mim já apareceu. Olha o delay aí, ó, 22K. Ok? Você colocar mais um, nós vamos ter, então, um resistor de... Olha que bacana, olha. Para mim já apareceu, estou esperando... Aí, 22,3K. Ok? Então, esse programinha já te permite ler o código de cores e o código dos resistores SMD também, tá? E existe na internet a calculadora SMD. Se você procurar, eu não coloquei ela aqui, tá? Mas tem na web também. Você pode abrir com o navegador e fazer o cálculo dos resistores SMD. Então, no nosso caso aqui, nós vamos fazer na munheca, né? Tem que lembrar. Então, só lembrando da aula passada, resistores com letra no meio é vírgula. Então, isso aqui é 2,2 R é ohm. 102, copia os dois primeiros números. O último algarismo é o número de zeros que você coloca depois. Então, 102 é um resistor de 1000 ohm ou um resistor de 1K. 270 não é um resistor de 270 ohms. É um resistor de 27 com 0 zeros aqui, ó. Ou seja, é um resistor de 27 ohm. 1206 é um resistor de 12 zero com mais 6 zeros aqui depois, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, é um resistor de 120 milhões de ohms. 120 mega. 303 é um resistor de 30. O último número sempre indica a quantidade de zeros. 1, 2, 3. Então, nós temos um resistor de 30 mil ohm, um resistor de 30K. Um resistor de 30 kilo ohm. Ok? Essa é a leitura dos SMD. Tem ziquezera? Tem. Sempre tem. Sempre tem merda. Tá? Então, qual que é a merda? A ziquezera é a seguinte. Ó, acontece às vezes de você pegar um resistor SMD e ele vem com uma letra no final. Jesus, 2 números, uma letra. Esses resistores, eles seguem uma nomenclatura diferente, tá? Que é a da EIA 96. É um sistema chamado EIA 96. Não precisa de entrar em detalhe disso, não. Mas a casa é a seguinte. Quando você tem um sistema, esse sistema, né, com 2 números, uma letra, cara, o 38, ele não é o valor da resistência. A gente não pode usar esse 3 e esse 8. Então, não significa dizer que vai ser 38 e alguma coisa depois. Não é não. O 38 é uma referência a essa tabela aqui, ó. A essa tabela aqui, ó. Então, esse 38, você vai procurar o código 38 nessa tabela. Esse código são essas colunas em azul. Tá ok? Então, quando você acha o código 38, que está aqui, ó, vou até dar um zoom para todo mundo ver, por exemplo, aqui, o código 38. O 38, como já está destacado aqui, corresponde a uma resistência de 243, a um prefixo 243. Então, esse 38 é isso, é esse prefixo 243, tá? E o C? O C, caramba,
O C, galera, é o multiplicador. Ele é o multiplicador. Agora, o que é o C? O C é o multiplicador vezes 100. Vezes 100. Então, quando você encontrar um resistor SMD com dois números e com uma letra depois, é essa simbologia que está aqui, ó. É o EIA 96. Então, eu separei aqui alguns exemplos para a gente, olha só. Isso é novidade, eu não falei isso na aula passada, não. Tá? Essa é a nossa dor de cabeça. Veja bem, então, por exemplo, um resistor de 10x. 10 não serve para nada, não vou escrever nada aqui embaixo ainda não. Eu vou lá na tabela procurar o código 10. O código 10 que está aqui, ó, olha ele aqui, ó. Vou até... Não, deixa preto mesmo. Corresponde a uma resistência de 124. Ó, o código 10 aqui, ó, 124. Agora, e o X? O que é o X? O X você vai vir aqui na tabela e ver. X ou S é o multiplicador 0,1. Então, vou pegar 124 e vou multiplicar por 0,1. Ou seja, nós teremos um resistor de 12,4 ohm. Esse é o valor da resistência dele. O que isso tem a ver com 10x? Nada. Tem nada. O 10x não lembra nada. Ó, 29B. Olha que beleza, 29B. Que diabo é isso? Está acabando nosso tempo, tá? Tudo bem. 29B. 29, 196. Tá aqui, ó, 29. Aqui, ó 29, 196. E o B? B vezes 10. Vezes 10. Então, resistor de 1960 ohm. Entenderam? Tá claro isso, pessoal? 01Y. Pode falar, Pablo. Não, é que você perguntou, só ia confirmar. Não, beleza, então? Beleza. Então tá ok. 01Y. Vai lá. Quem que é o 01? 100. É um resistor de 100. Sem nada. Quem que é o Y? O Y é o multiplicador vezes 0,01. Ou seja, 100 vezes 0,01 é 1. É um resistor de 1 ohm. E, por fim, 52D. Tá? Só para a gente ver aqui e finalizar. 52 está aqui, 340. Você põe lá o prefixo 340 e vê o que é o D. O D é vezes 1000. Então, nós temos um resistor de 340 mil ohm ou 340K. Então, é isso, pessoal. Essa é a leitura dos códigos para resistores. Então, como eu prometi, eu deixei aqui, tá? O circuito, como é que fala? Chamei atenção aqui para os aplicativos, ok? Então, vocês podem conferir aqui embaixo os aplicativos para resistores, que é esse aqui, ó, que está na Google Play. Como eu prometi, ele tem um consumo de memória muito pequena e um consumo de ROM também muito pequeno, ou seja, ele ocupa pouco do seu celular, né? E tem também aquele que eu mostrei para vocês aqui, via web direto, né? Que não ocupa nada do seu celular, mas o seu navegador tem que chegar lá. O endereço é esse aqui, ó, browser, etc. Ok? Então, esses são os nossos dois aplicativos, ok? Próxima aula, porque por hoje chega, tá? Nós vamos sair dessa leitura de resistor. Resistor morreu. Eu vou encarar que vocês sabem resistor. Pode. O que é? Você pode explicar o que significa... O que é F resistores? Não, é que você falou que morreu, aí F de tristeza, tipo assim, zoeira à toa. Shibum. Essas gírias suas, viu? Então tá, deixa eu satisfazer aí, né, tirar a dúvida do nosso colega. Deixa eu deletar isso aqui, porque eu não usei hoje, é o início da aula que vem, tá? Então nós paramos aqui.
Então, pediu para explicar que de acha isso aí, né? Claro, com todo prazer. Então, primeiramente, o que diz aí, né? Quando você tem... Inclusive, esse tem escrito errado, né? Deve ser 110 volts, interrogação. Não, está certíssimo, está certíssimo. Fui eu que li errado. Então, deixa eu consertar aqui, desculpa. 100 TIL 240 barra 2 ampere na questão 3 da letra. Tá, o que significa isso? Bom, isso aqui ó, é uma faixa de tensões, né? Então, quando você pega, por exemplo, a fonte de um aparelho, eu vou pegar uma aqui só para vocês verem. Não, está muito pequenininho, não sei se não vai dar para mostrar, não. Né? Mas essa informação, ela vem aqui, ó, na fonte do aparelho. Ok? Ela está escrita aqui. Ó. Isso aqui é uma fonte de notebook, pequenininho, tá? E se você pegar e virar e olhar por trás, você vai ver escrito aí. No meu aqui está escrito assim, ó, 90 TIL 240. Então vamos ver só o que significa isso. Então essas tensões aqui ela corresponde à faixa de tensões em que o aparelho funciona. Então se você chegar e pegar esse aparelho que tem essa indicação aqui e ligar ele em uma tomada que tenha de 100 volts até 240 volts, ele vai funcionar normalmente. Essas tensões são as chamadas tensões nominais. São as tensões nas quais o aparelho funciona, ele é capaz de funcionar. De 100 até 240 volts ele funciona. Não tem que fazer nada. Então, quer dizer, você não precisa preocupar se você está ligando ele numa rede de 110 ou se é de 220. Ele é automático. Ele seleciona automático. Beleza? Agora, quando você liga ele nessa faixa de tensão, ele será, percorrido, ou seja, vai entrar nele uma corrente de 2 amperes. Então, esse 2 amperes também é a corrente nominal, ou seja, a corrente de funcionamento do aparelho. Ok? Isso é o significado dessa informação. Então, se você chegar igual o meu está ali, ó, a minha fonte que eu estava com ela na mão, ela tem 90 volts, asterisco 240 volts. Então, se eu chegar em qualquer lugar e plugar esse trem na tomada, se a tomada elétrica tiver com uma tensão de 90 volts a 240 volts, ele vai funcionar normal. Agora, ali nós temos uma corrente de 1,25 amperes. Então, quer dizer, se eu ligar aquele aparelho lá que eu mostrei para vocês em uma tensão que varia de 90 a 240 volts, qualquer tomada, ele vai ser percorrido por uma corrente de 1,25 amperes. É isso que significa essa informação. Agora, Maria Eduarda, o que especificamente mais você quer? Pode falar. Entendeu? Me deixou no ar. É na questão 1. Indicaria tensão ou a potência? Na questão 2. Você está falando isso é da lista, né? Eu dou uma olhada na lista, porque aí nós vamos falar na mesma linguagem. É a lista 102. Deixa eu pegar ela aqui. Tá aqui, ó. Então, esta é a lista 102. É isso. Beleza? Tá ok. Deixa eu voltar aqui para enxergar vocês de novo. Não, Cleoni, relaxa, Cleoni. Relaxa, tá aqui, ó. Então, Maria, troquei de Linux? Não. Eu só... É porque eu estava com o Ubuntu. Com
com o X, né? Com a interface gráfica XDM, e eu fui e instalei aqui o Gnome, só para mudar um pouquinho a cara. O Gnome é o mesmo Ubuntu, tá? O Eduardo, você está dizendo aqui na questão 2, porque nela tem valores 220 e 5.500. Aí a situação é diferente, né? Mas é um diferente, não muito diferente, não. Está aqui, ó, você está se referindo a isso, né? 2.200, 5.500. Tá? Esse 2.200 e esse 5.500 correspondem, de fato, à potência, tá? Cuidado aí. Né? O 220 está aí, assim, ó, 220 volts, 5.500 watts, tá? Então, essa aqui é a tensão nominal, quer dizer, é a tensão da rede elétrica que você tem que ligar o chuveiro, ok? E essa aqui é a potência nominal. O que é isso? Se você pegar o chuveiro e ligar ele em 220 volts, a taxa de transformação de energia elétrica em calor será de 5.500 watts. É isso. Tá ok? É isso que está dizendo aí com essa informação aqui, ó. Tá ok? Beleza? Então, 220, tensão elétrica, 5.500 watts, potência elétrica. Tá ok? Pode tirar a dúvida aí. Ó. A aula, teoricamente, já acabou, porque é de 8 às 9, né? Mas vocês têm aula agora, é 9h45. Aproveita aí, ó, eu estou aqui. Tira a dúvida. Quiser mais alguma pergunta, Eduarda, pode falar. Maria Eduarda. É só isso? Sem mais problemas? Professor, a 7C era como, professor, que resolvia? 7, letra C? É, A troca do resistor de chuveiro vai alterar o consumo de energia desse dispositivo? eu não consegui, né? Não, veja bem, tome cuidado, tá? É uma pergunta bacana. Essa é uma pergunta maldosa, tá? Isso é uma pergunta de prova. Oh, quer dizer que você vai fazer ela para a gente? Vou. Pode ter certeza que você vai dar de cara com ela, mais dia, menos dia. Tá? Então, a situação é a seguinte, pense bem. Se eu escrevi pense bem, não foi à toa, né? Então, o que você tem aí? Você tem o seguinte. A pessoa morava num lugar onde a rede elétrica era 110 e mudou para onde a rede elétrica é 220. E quer levar o chuveiro. Não sei para quê, não, mas acontece, tá? Se você pegar um chuveiro que foi feito para 110, ligar em 220, ele queima na hora. É automático. Por que ele queima? Porque ele tem uma resistência para trabalhar em 110 volts. Essa resistência vai fazer com que ele seja percorrido por uma corrente específica para 110 volts. Por exemplo, vamos fazer de conta que ele tem que ser percorrido por uma corrente de 30 amperes, quando está ligado em 110 volts. Pronto. Se você ligar ele em 220 volts, a corrente vai dobrar. Ou seja, a corrente nele vai passar a ser 60 amperes. O que significa isso? Que a potência dele vai lá para o beleléu. Ela vai lá para cima. Ele vai gerar mais calor do que ele foi feito para gerar. Consequência disso, ele vai queimar. Ele vai queimar. Agora, imagine que a pessoa não quer que o chuveiro queime. Então, ele troca a resistência do chuveiro, ou o resistor do chuveiro, para que ele trabalhe em 220 volts. A potência do resistor para 110 é de 4.400 watts. Qual deverá ser o valor da resistência elétrica que ele tem que colocar para ligar em 220? Bom, você calcula essa resistência. Mas acontece o seguinte, veja bem. Você compra resistência não é pelo valor da resistência. Você compra o resistor pelo valor da potência.
Então, você vai ter que comprar para 220 volts um resistor de 4.400 watts. Então, olha só, presta atenção, vou responder sua pergunta agora. Você vai trocar um resistor de 110 volts, 4.400 watts, por um resistor de 220 volts, 4.400 watts. Entendeu? Ou seja, você vai estar trocando um resistor de 4.400 watts por outro de 4.400 watts. E veja que o consumo de energia, a energia no tempo, o consumo de energia está ligada ao potência. Lógico que em relação ao tempo também. Mas a energia está ligada à potência. Olha aqui, a potência. O consumo depende da potência. Se você vai trocar uma resistência por outra igual, você responda. O que vai acontecer com o consumo? Não vai mudar nada, né? Mas... Não vai mudar nada. Ah, tá. É que eu imaginei que ia ser diferente. Como ligou em 220, ele ia puxar mais, né? Aí a resistência ia dobrar. Aí Não, eu achei aí é que que está ia o negócio. Veja bem. passar mais difícil. Não, cuidado com isso aí. Esse negócio de puxar mais, não puxa mais. Não. É o contrário, né? Uma rede 220 faz com que a corrente elétrica se torne mais baixa. Ela fica menor. Nós vamos discutir isso nas aulas que vêm. Tá? Na aula que vem, nós vamos mexer com circuitos. Então, olha só o que acontece. Como a potência é a mesma, o que manda é a potência, tá? Você ligou potência, se a potência é a mesma, o consumo é o mesmo. Ah, beleza. Então, aquelas pessoas que pensam assim, eu vou trocar a rede elétrica da minha casa de 110 para 220, para mim reduzir o consumo, não vai quebrar a cara. Não vai fazer nada, não, porque a potência dos aparelhos continua a mesma. O que você vai ganhar? Você vai ganhar com correntes mais baixas. Mas repare, o consumo não está ligado à corrente, está ligado à potência. Agora, a espessura do fio está relacionada com a corrente. Então, às vezes, né, as pessoas perguntam, qual que é a vantagem de fazer uma rede 220? Você usar fios mais finos. Galera, quanto mais grosso é o fio, mais caro ele é. Então, você ganha em custo comprar fio mais barato. Na minha casa, por exemplo, eu fiz a casa 220. Então, eu comprei fios mais baratos. Eu economizei no preço dos fios. Só isso. A conta de luz vai mudar nada. Não vai mudar nada. Não muda nada. Na prática, muda porque a perda por efeito Joule é um pouquinho menor nos fios. Mas é uma quantidade irrisória. Não vale nada. Não vale nada. Tá bom? É isso aí. Alguma pergunta a mais? Pelo menos de minha parte, não. Beleza. Então, acho que a gente pode encerrar, né? Então, eu vou desgravar, aliás, eu vou parar de gravar a aula. Atenção, senhoras e senhores, nesse momento, eu estou interrompendo a gravação da aula.